Meninos, Sim. vamos para o que animou, né? Vamos no fim de semana animado, passado, tal. Tem gente aí que tá um pouco intrigada com coisas que eu andei falando aqui, que eu falei hoje no café da manhã da Folha, né? Que o Brasil às vezes é assim, né? Você é a favor do Bolsonaro ou do Moro? Eu? Eu poderia dar uma resposta de pura provocação e dizer de ninguém, né? Mas não, eu sou a favor dos fatos. Eu sou a favor dos fatos. Eu já disse. Se esperarem que eu chegue aqui, porque o Moro agora resolveu bater no Bolsonaro, e eu chame o Moro de herói, mas não vai acontecer mesmo. Não há a menor chance. Né? Eu poderia também dizer o seguinte, se eu fizesse política, a prioridade agora é derrubar Bolsonaro, do Moro a gente cuida depois, mas eu não faço política. Eu faço análise. Eu opino sobre política. Não é? Até agora, o Moro foi mais danoso para o Estado de Direito do que o Bolsonaro. E vão me pedir que me junte a Moro? Eu não tenho que me juntar a ninguém. Hã? Por quê? Eu já disse, Bolsonaro cometeu 12 crimes de responsabilidade. 12. Tem motivos para empichá-lo? Tem. O problema do impeachment, já disse aqui também, é que não basta ter motivo, é preciso ter condições políticas para fazer. E é disso que nós vamos começar a falar agora. Vai, Bob Furruia. E tem um. Reinaldo, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que a discussão sobre um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro tira do foco o combate ao coronavírus. Até o momento, o Congresso já recebeu quase 30 pedidos contra Bolsonaro. Segundo Maia, o parlamento precisa entender qual é a prioridade do momento. Aspas para o presidente da Câmara. Estamos tratando de conflitos políticos, de conflitos da política na rede social, agressões, por um lado, muito fortes. Mas nós não podemos tirar do debate, da pauta do parlamento, da relação do parlamento com o poder executivo e com a sociedade, os projetos e as projeções que nós temos em relação ao enfrentamento do coronavírus, fecha aspas. De acordo com Rodrigo Maia, o papel do Congresso é ter paciência e equilíbrio. Questionado sobre a saída de Sérgio Moro e uma possível troca no Ministério da Economia, o presidente da casa disse que tudo isso gera insegurança. Aspas de novo para Rodrigo Maia. Uma mudança agora pode ser interpretada de forma negativa pela sociedade. Acho que ele tem tentado colaborar da forma que ele acredita. Por isso que muitas vezes a gente diverge, mas diverge do ponto de vista das ideias, não do pessoal. Aí o Rodrigo Maia falando do Paulo Guedes. Olha aqui. Nós estamos falando de duas saídas aí, né? Uma que já aconteceu e outra que se está especulando se acontece ou não. Deixa eu falar um pouquinho sobre impeachment. O Bolsonaro... Vamos lá, vou começar de outro modo. Haverá duas frentes que podem resultar na queda de Bolsonaro. Uma delas é a tentativa de impeachment. Já acho 30 pedidos ou perto disso lá na Câmara. Lembrando sempre, o primeiro passo primordial de um processo de responsabilidade, por crime de responsabilidade que pode resultar em impeachment, é o presidente da Câmara arquivar ou botar para tramitar esse impeachment, esse pedido. Se ele bota para tramitar, se ele aceita o pedido, aceitou o pedido, aí tem que formar a comissão, enfim, e tem todo o rito. Só vai para o Senado se pelo menos 342 deputados, 2/3, aceitarem. Então você tem que ter pelo menos 2/3 de deputados
Eles não precisam ser favoráveis ao impeachment necessariamente, mas que são favoráveis à abertura do processo. É claro que, se é favorável à abertura do processo, supõe-se que seja favorável ao impeachment. Então você tem que formar esses 2/3. Não é fácil. É muita coisa. 66% da Câmara. Outra confusão que se faz por aí. Quem abre o processo não é a Câmara autoriza a abertura. Quem abre o processo é o Senado. Se esse processo for aberto, o presidente tem de se afastar por 180 dias, aguardando o julgamento que é feito pelo Senado, presidido pelo presidente do STF. E tem de ser aprovado por 2/3 dos senadores, 54 senadores. Esse é um caminho. Crime de responsabilidade, aqueles da Lei 1079 e do artigo 85 da Constituição. Bolsonaro os cometeu? Na minha contagem, 12, e na contagem da Folha dá 16. Porque tem diferença de interpretação aí. E a outra possibilidade é o crime comum. Bolsonaro cometeu crime comum? Cometeu também. No exercício do cargo. Aí quem tem de oferecer a denúncia é o Procurador-Geral da República. Nós vamos falar daqui a pouco. Ele pediu uma investigação. Mas quem tem de oferecer a denúncia é o Procurador-Geral da República. Esta denúncia é oferecida a quem? Ao Supremo. O que tem de fazer o Supremo? Recebida a denúncia, o relator pode simplesmente jogar no lixo, pode pedir informações, etc., e achando que há indícios suficientes de crime comum, este procurador manda para a Câmara de novo. E 2/3 da Câmara tem de autorizar o Supremo a abrir o processo, entenderam? De qualquer modo, 2/3 da Câmara. Sempre. Seja no crime de responsabilidade, seja no crime comum. E aí quem abre o processo é o Supremo. Supremo abrindo o processo, o presidente é afastado, do mesmo jeito. Por 180 dias, que é o prazo para julgar. Lembrando que com esse afastamento, quem assume a presidência provisoriamente é o vice-presidente. Se houver impeachment no caso do Senado ou condenação no caso do Supremo, quem assume definitivamente o poder é o vice-presidente, artigo 79 da Constituição. Não tem eleição, não terá essa conversa mole. Para ter eleição, ou direta ou indireta, teria que também cair o Mourão, não tem nenhum processo em curso para derrubar o Mourão. Reinaldo Azevedo, você acredita que haverá impeachment já? Não. Calculem-se uns congressos que nem anda se reunindo, se vai votar o impeachment, se há como votar o impeachment do presidente. Formar essa maioria. 2. É evidente que o Bolsonaro está usando a quarentena ou o distanciamento social para fazer a rapa, para fazer a limpa que ele acha que ele tem de fazer, porque ele sabe que as pessoas podem bater panela na sacada, no terraço, mas bater panela na sacada, no terraço, é diferente de botar 1 milhão na rua, como houve no impeachment da Dilma. São coisas distintas, bem distintas. Quando a Dilma decidiu ir às compras, já era tarde demais. Bolsonaro agora decidiu ir às compras. Não entendi, Reinaldo. Compra de deputado. Compra. Compra o quê? Mas dinheiro para botar no bolso? Não necessariamente, não precisa. Cargo. Cargo na Caixa, cargo no não sei onde, cargo no Porto de Santos. O Paulinho, do Solidariedade, disse que ofereceram o Porto de Santos para ele. O governo decidiu atrair um pedaço do Centrão. Se 1/3 da Câmara for contra o impeachment, não tem impeachment. Se 1/3 da Câmara for contra
o Supremo abrir processo contra o Bolsonaro, não tem processo contra o Bolsonaro. Evidentemente, o governo vai querer ter uma folga. Vai querer ter uma base ali de uns 200 e poucos deputados. É possível? É possível. Como? É dando o que se recebe. Estou sendo cru. Eu te dou cargo e você me dá voto. Ah, mas o presidente disse que jamais faria isso. Já está fazendo. Ah, mas então não gosto mais dele. Por um acaso alguém deixará de ser bolsonarista por causa disso? Alguém acredita mesmo que o apoio ao Bolsonaro é porque as pessoas eram contra dando que se recebe? Alguém acredita mesmo que o apoio ao Bolsonaro é porque eles eram contra a corrupção? Se fosse toda essa gente que era a favor do Bolsonaro, agora sairia junto com o Moro, sairia do governo, isto é, estou com o Moro, não estou mais com o Bolsonaro. No entanto, o grosso do bolsonarismo, núcleo, vai continuar com o Bolsonaro. Corrupção, é dando que se recebe, isso tudo era pretexto para aderir à retórica do Bolsonaro, porque acredita naquilo que o Bolsonaro fala. Mas vamos lá. Perguntas e respostas. Reinaldo, você acha que há motivos para impeachment? Sobram motivos para impeachment. Nunca houve tantos de um único presidente em prazo tão curto. Eu tenho uma coluna na Folha que eu escrevi em março do ano passado, ele já tinha cometido 4 crimes de responsabilidade. Um ano depois são 12. Mas, como sempre se disse aqui, impeachment é um processo, tem a base legal, mas tem a questão política. Se o presidente consegue formar uma maioria não, ele precisa ter uma minoria que impeça de formar a maioria dos 2/3. Se ele consegue um número de deputados que impede a formação dos 2/3, ele não cai. Agora, também não pode cometer desastres em série a ponto de perder também este terço. Aí ele cai. No momento, é possível formar esses 2/3 para tirar o Bolsonaro? Resposta, não. Então é importante, na análise política, a gente não confundir desejo e aquilo que a gente gostaria com aquilo que é possível. Falta ainda luta social para eventualmente chegar ao impeachment. Luta social que eu digo, falta que a sociedade esteja mobilizada para isso e não está. Como todo mundo sabe. Ninguém vai conseguir derrubar um presidente batendo caçarola na sacada. E no momento, não é para sair mesmo da sacada quem puder. Tem que ficar lá na sacada. Senão você vai ficar doente.